Vou chegar mais pra frente aqui, depois nós damos um jeito aqui na câmera. Isso aqui é espartano mesmo. E nós vamos falar agora, hoje, da questão de Israel, fião. Falamos hoje à noite aí, fizemos um videozinho rápido da introdução do Iraque, questão do Iraque. Depois fizemos um videozinho aí, pequenininho, questão do Irã, para dar aquele talento, aquele leio, aquele chapisco no cururu. E agora vamos falar sobre a questão de Israel. Está meio torto, está igual a minha vista, que é estrábica, deve estar mais ou menos igual. Mas vamos lá, fião. Vamos tentar ver o que a gente faz nessa parada aqui. Eu acho que tem que pegar mais pra cá isso. Depois a gente vai dando uma ajeitada aqui e ali, igual carga de caminhão. É igual melancia. A gente sempre fala que quando o cara está desesperado, a gente usa a técnica da melancia. Dá aquela freada, ela vai se ajeitando. Então, fião, é o seguinte. É claro que você vai falar assim: professor, seu mapa de Israel, seu esboço de desenho está horrível, porque ele é mais compridinho. Mas o senhor ouviu, não tem lousa lá pra cima. Eu não vou pegar na parede para fazer isso. Então ele vai ficar mais achatadinho mesmo, mais chonchudo. Então é o seguinte, filho. Isso aqui é Israel. Israel. Lembrando aos senhores, Israel é um país pequeno, hein? De extensão diminuta. No vídeo do Líbano eu disse o seguinte, que o Líbano tinha 10.300 km² mais ou menos, que era do tamanho da região da minha cidade, da região geográfica imediata da minha cidade, que é Fernandópolis, com 2.800 km², mais a região de Jales com 3.400 km², mais a região de Votuporanga com 4.100 km². Então as três regiões eram do tamanho de um país do Líbano. Israel é um pouco maior, ele tem 20.000 km². Ele é quase do tamanho da região geográfica imediata de São José do Rio Preto, que é a minha região, área 017, que tem 96 municípios. A minha região tem 25.000 km², é maior que um país, que é Israel, com 20.000. Então você vai vendo como o Brasil tem extensões continentais e os países também não são muito grandes. Quando você imaginar, você imagina, se você morar aqui na área 017, você imagina de Rio Preto, Catanduva, até mais ou menos a região de Santa Fé do Sul, você vai ter uma área mais ou menos do tamanho de Israel, maior do que Israel. Bom, filho, Israel é um país desenvolvido, provavelmente possua tecnologia nuclear, é centro de referência mundial em medicina, principalmente quando o senhor tem aí ferimentos à arma de fogo. Os médicos de Israel são realmente referências mundiais. Inclusive aqui em São Paulo nós temos o Hospital Albert Einstein, né, que é um hospital aí ligado à comunidade judaica. Então vocês veem que os homens são realmente muito bons na medicina. Depois, como eu falei, um país desenvolvido, tem um excelente IDH, um dos maiores da Ásia, tá? Acho que perde só para o Japão, posso estar enganado. E também provavelmente domine a tecnologia nuclear. Israel nunca ninguém disse que ele tem ou não artefato atômico, mas ninguém põe a mão no fogo dizendo que Israel não tenha. Então, para fins didáticos, Israel tem. Tanto é que, certa feita, o primeiro-ministro na época, Benjamin Netanyahu, ameaçou na época o presidente Mahmoud Ahmadinejad do Irã, quando ele disse que o Irã estava chegando nos limites já aceitos por Israel. Então houve uma ameaça velada e o pessoal fica com medo que realmente haja um confronto ali nuclear de grande porte. Ainda Israel aqui, e nós vamos colocar isso aqui pertencendo a Israel. Eu vou colocar aqui em preto porque daqui a pouco eu vou falar para vocês isso aqui, tá? Apesar de estar vermelho aqui em preto. Começando, Israel é aí sim literalmente cercado de inimigos por todos os lados. O judeu é considerado inimigo do povo árabe, né? Nas constituições dos países árabes consta a destruição de Israel, e mesmo de países como o Irã, que é persa. Então Israel seria, entre aspas, o estranho no ninho ali. Não vou entrar em méritos históricos da entrada tal, apenas colocação que o povo árabe muitas vezes faz. Hoje um pouco menor, às vezes alguns grupos fundamentalistas, não é, atacam Israel dentro das suas cidades. Mas aqui, Israel é cercado pela Síria, ao norte Líbano. Líbano a gente vai falar depois. Dá uma olhada nos nossos vídeos sobre Líbano.
Aqui a leste a Jordânia, o mar Mediterrâneo a oeste, a península do Sinai que pertence ao Egito, como tem num vídeo da África que eu falei que o Egito é o único país africano que possui terras da Ásia, e a Arábia Saudita, berço do islamismo. Reparem bem, então Israel cercado de inimigos por todos os lados. Agora vamos colocar o nome nessas faixas que estão em vermelho. Esta faixa aqui foi anexada em 1967. Deixa eu dar uma paradinha no Louco Abreu, porque eu pegar um pincel atômico, que esse aqui já foi. Vamos lá? 1967 foi anexado da Síria as famosas Colinas de Golã, que Israel diz que é inegociável. Ali são áreas mais elevadas e que também tem as nascentes do Jordão ali, que é a principal artéria fluvial de Israel e também da Jordânia. Aqui, essa região aqui, vou colocar também nessa cor aqui, isso aqui deveria pertencer à Palestina, Cisjordânia. Essa área toda era para ser da Palestina, mas infelizmente não foi. E aí tem as guerras árabe-israelenses. Em 1948, a Cisjordânia foi anexada pela Jordânia, e em 1967 ela foi anexada por Israel na Guerra dos 6 Dias. Aí nós temos a faixa de Gaza, que era um pouco maior, vinha até aqui, mas agora aqui a faixa de Gaza, que também foi anexada por Israel em 1967 na Guerra dos 6 Dias. Em 1948, a Cisjordânia anexou, em 1948, a Transjordânia, que é a Jordânia atual, anexou a Cisjordânia, e o Egito anexou a faixa de Gaza, e Israel tomou tudo, tá? Aqui nós temos o Sinai, a península do Sinai. Isso aqui foi anexado também por Israel em 1967 na Guerra dos 6 Dias. Por que a Guerra dos 6 Dias? Porque durou 6 dias, né, filho? Se durasse dos 5 era 5, se durasse 7 era 7. Aí você vai falar aquela frase que eu acho fantástica: mas a Guerra dos 100 anos não durou só 100 anos, durou um pouco mais, durou 100 e poucos anos, pô. Vai falar Guerra dos 100 e poucos anos? Você põe Guerra dos 100 anos, é mais bonito, né, meu filho? Se orienta. Então é o seguinte, a península do Sinai, ela pertenceu ao Egito, ela tem uma área maior do que Israel, inclusive, bem maior. O Sinai, ele foi devolvido em 1979, você lembra bem, foram assinados acordos de Camp David entre Estados Unidos, Israel e Egito. Isso você sabe bem. Estados Unidos era governado por Jimmy Carter, Israel era governado na época por Menachem Begin e o Egito por Anwar Sadat. Então foi assinado em 79 os acordos de Camp David, quando houve a devolução do Sinai ao Egito em 1982. E você deve lembrar que uma das consequências, duas grandes consequências da devolução do Sinai, primeiro foi o assassinato do presidente Anwar Sadat. Aí assumiu quem? Hosni Mubarak, vice-presidente. E ele mandou o aço na Irmandade Muçulmana, dizendo que a Irmandade Muçulmana era responsável pela morte. A Irmandade Muçulmana, que foi um grupo que surgiu como grupo caritativo no Egito e que depois virou um grupo político fortíssimo. Então o Hosni Mubarak, que ficou no poder de 1982 até 2011, se não me falha a memória, quando teve a Primavera Árabe em 2010, 2011, Hosni Mubarak pegou pesado com a Irmandade Muçulmana. E o Egito foi expulso da Liga Árabe em 82. Só foi reconduzido novamente em 95 nos acordos de Oslo, que foi de 93 a 95. Esses acordos de Oslo foram feitos na Noruega, a paz dos palestinos e judeus, tentativa de paz, pelo menos. Bom, aí, filhão, para você não ficar aqui perdido, aqui é o chamado Mar da Galileia ou Lago Genezaré,
ou Lago da Galileia, ou Mar da Galileia. Não é um mar, aqui é um lago. Como já falei em alguns vídeos, provavelmente onde Jesus fizesse suas prédicas, né, ao longo do Mar da Galileia. Mais ao sul, o mar que está secando, o Mar Morto. Professor, o que é essa linha pontilhada aqui no meio do Mar Morto? São as colunas de sal? Não, meu filho. Isso aqui é a linha de fronteira entre Israel e Jordânia. Uma parte pertence a Jordânia, outra parte pertence a Israel. É isso, tá bom? Aqui é o famoso deserto de Negev. E aí nós temos algumas cidades importantes em Israel. Aqui é a cidade de Nazaré. Ah, Jesus de Nazaré. Isso. Não é um apóstolo que diz isso? Acho que Bartolomeu, se não foi também, foi perto. Que nada de bom, o que de bom poderia vir de Nazaré? Acho que foi Bartolomeu, ou não foi? E se não foi? Não vai mudar nada, não vai cair vestibular mesmo, né, meu filho? Procura lá o que você acha. Depois, você tem aqui Jericó. Olha Jericó aqui. Olha as muralhas intransponíveis de Jericó que Josué mandou o pé ali, mandou derrubar aquilo ali. Entendeu? Aqui Hebron. Aqui a cidade de Gaza. Aqui a cidade importantíssima de Eilat, onde você tem um porto do sul de Israel, o porto de Eilat. Isso quando você fala na Guerra do Suez de 1956, quando o Egito nacionalizou o canal de Suez, o Egito bloqueou o porto de Eilat, a saída do porto de Eilat, Israel. E aqui a capital de Israel, Tel Aviv. Tel Aviv tem mais ou menos 400 mil habitantes. Israel deve ter mais ou menos isso aqui, 8 milhões e meio de habitantes, um pouco mais, menos, 9 milhões. Não vai me matar nem um pouco, errar um pouco a população, filho. Agora, Tel Aviv tem uns 400 mil habitantes, 410, mais ou menos isso. E Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Então Jerusalém, filho, a pergunta que você faz muitas vezes é: Jerusalém é a capital de Israel? Eu sempre falo, não, a ONU não aceita. Essa questão de Jerusalém, a capital indivisível, e nós temos um vídeo no nosso canal onde nós falamos sobre isso, surge na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando as tropas israelenses anexaram a outra metade de Jerusalém, porque Israel tinha anexado Jerusalém Ocidental em 1948. Aí quando teve a Guerra dos 6 Dias, ele anexou Jerusalém Oriental, que era da Jordânia. E aí começou com Jerusalém, capital indivisível. Mas segundo a ONU e a maioria dos países, não é a capital de Israel. Apesar de Israel, o país considerado como capital, Jerusalém e Tel Aviv. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões abraâmicas monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo por ordem, onde nós temos 2 vídeos onde mostramos a história dessas religiões. Bom, filho, aqui é o Mediterrâneo, que banha Israel, e aqui é o Mar Vermelho. Mar Vermelho. Aqui é o chamado Estreito de Suez. Aqui é o Golfo de Suez. E aqui o famoso Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, que liga de certa forma a Ásia à Europa. Era uma importante rota petrolífera. Eu falo que era importante porque atualmente os superpetroleiros não conseguem passar pelo Canal de Suez. O calado, ou seja, a profundidade desses petroleiros, a largura, etc., não conseguem adentrar no Canal de Suez. Então aí os petroleiros dão a volta de novo pela África, o famoso périplo africano. E aí, fião, aqui nós temos o porto de Eilat, aqui o Estreito de Tirã e aqui o famoso Golfo de Aqaba. Foi isso aqui que o Egito bloqueou
na Guerra do Suez, 56, o Estreito de Tirã e o Golfo de Aqaba, não deixando que os navios de Israel pudessem passar por essa região. Mas isso nós temos um vídeo onde nós contamos em 3 minutos essa história. Mostramos para vocês aí Israel, alguns pontos, uma introdução sobre Israel. Falaremos nos próximos vídeos de algumas coisas que nos interessarem de Israel. Isso é para você, às vezes, que falta muitas vezes para você no vestibular, é a mentalização dessas situações que nós temos aí no dia a dia. Fião, cola conosco, tamo junto. O canal, como eu sempre falo, é um canal espartano, um canal que não tem luz, não tem câmera, não tem ação, não tem membro, não tem monetização, não tem nada, né? Então ele vai fazendo enquanto eu tenho condições de soltar algumas coisas aí. Sempre lembrando que as lousas da lenda, elas surgiram justamente na pandemia, para que os meus alunos principalmente não ficassem sem aula e eu ficasse repetindo a mesma coisa 500 vezes. Então aí nós nos aprofundamos aqui e fazemos uma aula, e depois sempre quando eu falo com meus alunos, eu coloco naquele chat do Zoom ou de outro, ou de qualquer outra situação, eu vou colocando os pontos principais para eles. Vocês que estão assistindo, vocês tiram para vocês os pontos principais, como já diria o grande apóstolo, acho que foi Paulo também, se não falou, ele pensou, se não pensou, falaram para ele, retende o que é bom. O que não for bom, filho, é o seguinte, já Elvis. Tamo junto aí, filho. Paradinha louca, meu.